Iniciando mais esse exemplo do MRP1, nós vamos trabalhar com essa nova árvore do produto, de uma lapiseira. Essa lapiseira já tem alguns pedidos firmes e fechados, 300 unidades na semana 5, 200 na 5, 500 na 8, 500 na 9, 1000 na 11. A árvore do produto está desenhada aqui abaixo, sendo que cada componente tem o lead time de uma semana. Já o grafite, o suporte da garra, o lead time é 2 e o miolo interno, o lead time é 3. O setor de produção ainda deu esses dados para a gente a respeito das regras de loteamento, dos estoques e se há algum recebimento programado. Iniciando então o exercício, a primeira coisa que fazemos é determinar qual que é a ordem de cálculo. Então teremos o elemento, teremos o nível e posteriormente a ordem. O primeiro elemento, a nossa lapiseira, está no nível 0, a nossa demanda independente. Após ela temos o miolo, que é o nível 1. Já o miolo interno, ele está no nível 2, assim como o grafite, que também está no nível 2. Já o suporte está no nível 3, assim como a garra, também está no nível 3. Não há repetição de itens dentro da lapiseira. Com isso, então, a nossa ordem ficou bem simples. O primeiro a ser calculado a lapiseira, depois o nosso miolo. O grafite e o miolo interno tanto faz a ordem entre eles, mas eles têm que ser feitos antes do suporte e da garra, que também entre o suporte e a garra tanto faz a nossa ordem. Então, começando pela nossa lapiseira, vai ser o nosso primeiro item a ser construído. A lapiseira eu tenho algumas vendas que foram especificadas aqui para a gente. A lapiseira já tem pedidos firmes de 300 unidades na semana 3, 200 unidades na semana 5, 500 unidades na semana 8 e 1000 unidades na semana 11. Então essas são as vendas da nossa demanda independente. Como é demanda independente, não depende de ninguém, então não é filho de ninguém. Continuando, o próximo item que temos que ver é o recebimento programado. Da lapiseira não há recebimento programado e também não há estoque, e nem necessito ter estoque de segurança no nosso modelo. Então, na primeira semana, como não tenho produção, não tenho recebimento, não tenho estoque, ao final da semana zero o nosso estoque. Na semana 3 acontece um evento, eu vendi 300 lapiseiras com um estoque de zero. Quer dizer que eu tenho 300 unidades de necessidade líquida. Eu posso produzir as 300 unidades? A lapiseira é lote por lote, então o que eu necessito eu posso mandar produzir, sem problema. E a lapiseira demanda, a lapiseira, o miolo e a garra, uma semana de lead time. Informou ainda o lead time de uma semana. Então, 300 unidades na semana 2. Produzi e entreguei as 300 unidades, zero o estoque na semana 3. Na semana 5 acontece a mesma história. Vendi 200 unidades, não tenho nada em estoque, preciso produzir as 200. Posso produzir 200 com uma semana de antecedência. Semana 8, a mesma coisa. 500 unidades com uma semana de antecedência. E por fim, na semana 11, preciso de 1000, posso produzir os 1000 com uma semana de antecedência. Com isso, então, temos as ordens liberadas de produção da nossa lapiseira. 300 na 2, 200 na 4, 500 na 7, 10, 1000 na 10ª. Após a lapiseira, então já finalizamos a lapiseira, nosso próximo item é o miolo. O miolo, ele não tem venda, então ele é só uma representatividade do pai dele, que é a lapiseira. Então a resposta da lapiseira vira a pergunta do miolo. 300 unidades na semana 2, 200 na 4, 500 na 7, 1000 unidades na 10. Então o miolo tem que estar pronto essas quantidades nessas semanas para abastecer a lapiseira e eu conseguir executar as ordens liberadas de produção da lapiseira. O miolo eu não tenho recebimento programado e não tenho estoque. Então também zero o recebimento e zero o meu estoque. Na semana 1, por não ter nenhuma produção, não ter nenhuma venda, o estoque segue zerado até a semana 12. Na semana 2, eu vendi 300 unidades, ou necessito de 300 unidades, melhor dizendo. Não tenho nada no estoque, então realmente eu preciso das 300 unidades. O miolo, ele tem lead time de uma semana. Então, posso produzir as 300 unidades, porque a regra de loteamento é mínimo de 300. Então, já estou produzindo as 300, com uma semana de antecedência. Na semana 4,
melhor dizendo, na semana 2 zero o meu estoque, chego lá na semana 4. Na semana 4, eu preciso de 200 unidades, porém eu não posso produzir as 200, já que a regra de loteamento do miolo é de no mínimo 300 unidades. Então terei que enviar 300 unidades de mínimo para produzir, com uma semana de antecedência. Ou seja, ao final da semana 4, me sobram 100 unidades de estoque. Essas 100 unidades chegam na semana 7. Na semana 7 eu necessito de 500 e já tenho 100. Ou seja, realmente preciso de 400 unidades do miolo. Eu posso produzir 400? Posso, porque o mínimo é 300. Eu estou pedindo 400, então posso produzir as 400 unidades com uma semana de antecedência, zerando meu estoque ao final do 7º período. Na semana 10 não tenho nada do estoque e necessito de 1000 miolos. Quer dizer que eu vou mandar produzir os 1000, como é maior que 300 eu posso produzir os 1000 com uma semana de antecedência, zerando meu estoque ao final do 10º período. Com isso então temos a ordem liberada de produção dos miolos, cada ordem aqui em suas datas de acordo com as regras de produção. Finalizei o miolo, vou fazer o próximo item. O próximo item pode ser tanto o interno quanto o grafite. Eu vou fazer primeiramente o miolo interno, mas tanto faz, poderia começar pelo grafite. O miolo interno eu não tenho venda nenhuma, então eu só analiso o pai dele. Analisando aqui o miolo interno, ele é filho do miolo, 1 para 1. Então, a cada necessidade de miolo, eu posso mandar produzir um miolo interno. Então, na primeira semana, eu necessito de 300 miolos internos prontos, na semana 3 mais 300, semana 6 400, semana 9 1000. Continuando, a próxima pergunta é recebimento programado e estoque. O miolo interno, ele tem um estoque inicial de 300 e tem um recebimento de 300 unidades na semana 3. E, além disso, eu tenho que manter um estoque de segurança de 300 unidades. Meu estoque nunca pode baixar de 300 unidades. Então, como que vamos construir isso? Recebimento programado, tenho 300 unidades a chegar na semana 3 e começo com 300 unidades de estoque. Na semana 1, realmente eu preciso de 300 unidades e tenho as 300 unidades de estoque. Eu poderia gastar elas e não sobrar nada. Porém, eu tenho por regra que o miolo interno necessita sobrar sempre 300 unidades no estoque de segurança. Para sobrar as 300 unidades, eu vou precisar produzir as 300, senão não dou conta de sobrar. Então, meu estoque aqui final vai ficar 300 unidades, eu mandando produzir as 300. Eu gasto o estoque inicial e mando produzir mais 300 para guarnecer novamente o nosso estoque. O miolo interno, ele me manda produzir lote por lote. Então, o que eu preciso, eu posso mandar produzir. E o miolo interno, eu já preciso de um lead time de 3 semanas. O que aconteceu aqui? Como eu preciso de 3 semanas para produzir esse, eu já estou atrasado. Semana que vem, que seria a semana 1, não dá para produzir, ele demora 3 semanas. Então, vou necessitar puxar 3 semanas de produção anteriores à semana 1. Ou seja, o nosso produto já está atrasado. A gente está na semana 0, temos a semana passada e a semana retrasada. Vou chamar de -1 e -2. O miolo precisa de 3 semanas para produzir. Eu necessitaria ter mandado a ordem de produção há 2 semanas. O MRP vai te apitar, olha, está atrasado. O que você vai fazer com relação a esse atraso, aí é uma tomada de decisão da empresa. Talvez vai ter que trabalhar sábados, domingos, fazer um segundo turno, encontrar alguma forma de eliminar essas semanas em atraso. Ou mesmo atrasar o pedido. Só que se eu atraso o miolo interno, eu atraso o miolo que atrasa a lapiseira como um todo. Teoricamente, iremos deixar aqui na semana -2. Executo as 300 unidades, me sobram as 300 unidades no estoque, que chegam lá na semana 3. Na semana 3, eu necessito novamente de 300 unidades, vou receber 300 e tenho já um estoque de 300. Ou seja, as que eu vou receber aumentariam meu estoque para 600 unidades. Pagando as 300 que eu necessitava, vão sobrar ao final da semana 3, 300 unidades. Ou seja, não preciso produzir nada na semana 3. Semana 4.
semana 6, desculpa. Na semana 6 eu preciso de 400 unidades e tenho 300 em estoque. Poderia produzir apenas 100, porém o miolo interno eu tenho que ter um estoque de segurança de 300. Então vou mandar produzir as 400, posso mandar produzir 400, só que com 3 semanas de antecedência. Para, ao final da semana 6, manter o nosso estoque de segurança de 300 unidades. Cheguei na semana 9, mesmo esquema. Preciso de 1000 unidades, já tenho 300, só que eu preciso manter 300 no estoque. Mando produzir as 1000 então, com 3 semanas de antecedência, sobrando as 300 unidades em estoque do miolo interno. Com isso então, fiz as ordens liberadas de produção do nosso miolo interno, inclusive uma ordem atrasada que vai ter que dar um jeito na empresa. Você vai ter que tomar alguma decisão para eliminar essa ordem atrasada. Após o miolo interno, vamos agora para o nosso grafite. Próximo item. O grafite também a gente não tem vendas. E o grafite, ele é filho do miolo, só que é 4 para 1. Preciso de 4 grafites para cada miolo da lapiseira. Então, preciso de 300 lapiseiras, 300 miolos na semana 1. Quer dizer que eu vou precisar de 300 vezes 4 grafites na semana 1, 1.200 grafites. Na semana 3, a gente precisava de 300 unidades de miolo. De grafite, então, 300 vezes 4, 1.200. Semana 6, 400 vezes 4, já que vai 4 grafites para cada miolo. E 1000 vezes 4. 4.000 grafites na semana 9. Essa, então, é a nossa necessidade bruta de grafite. Grafite, eu tenho algum recebimento programado? Se a gente analisar aqui, o grafite eu tenho um estoque de 250, preciso manter um estoque de segurança dos mesmos 250 e não tenho recebimento programado. Então, grafite, eu não tenho recebimento programado e começo com 250 de estoque. Só que esses 250, novamente, é um estoque de segurança. A gente não pode mexer nele, entre aspas. Logicamente, eu vou gastá-lo e repor, já que não pode ficar coisa muito antiga no nosso estoque. Então, na semana 1, eu preciso de 1.200, já tenho 250 no estoque. Só que esses 250 têm que ficar de estoque de segurança. Então, quanto que eu vou precisar produzir? 1.200 unidades. Eu posso produzir 1.200? Não. Grafite eu preciso produzir múltiplos de 500. Então, na realidade, eu vou mandar produzir 1.500 grafites. Só que se eu produzir 1.500 grafites, eu vou sobrar mais ainda de estoque. E se eu não sobrasse de estoque? Se eu zerasse meu estoque ao final? Eu precisaria apenas de 950 grafites. Eu mandaria produzir 1000 e sobrariam só 50 no estoque. O que não é o justo aqui. O justo é ficar 250 no estoque no mínimo. Então vou mandar produzir 1500 mesmo sobrando mais estoque. Os 1500 eu mando com quanto tempo de antecedência? Se analisarmos aqui, o grafite é 2 semanas de antecedência. Ou seja, o grafite está na semana -1. Estou uma semana atrasado da ordem de produção. Nem essa semana, é semana passada que eu deveria estar enviando. Novamente, o MRP vai apitar que está atrasado. O que você vai fazer com essa informação depende de vocês na empresa. A tomada de decisão é de vocês. Produzi 1500, que foi o pedido, porém só gastei 1200. Ou seja, meu estoque ficou ao todo 550 unidades. As 300 que eu produzi a mais as 250 que já tinham no estoque. As 550 vão para a semana 3, que é o que eu tenho de estoque. Na semana 3 eu precisava de 1200. Se eu zerasse o estoque, eu precisaria de 1200 menos 550. Ou seja, eu precisaria de 650 unidades. Se eu zerasse o estoque, vamos pensar assim para ver quanto que eu vou precisar produzir. 650 eu não posso produzir, sempre são múltiplos de 1000. Múltiplos de 1000 com 2 semanas, múltiplos de 500, então 1000 com 2 semanas de antecedência. Produzi os 1000, gastei 650, ou seja, sobraram 350 unidades. 350 é maior que 250, então pode. Eu posso só produzir 1000 unidades na semana 1, soltar a ordem liberada de produção de 1000 unidades, que meu estoque de segurança ainda é mantido. Na semana 6, eu preciso de 1.600 unidades e já tenho 350. Se eu zerasse o estoque, eu precisaria, na realidade, de 1.600 menos 350, ou seja, 1.250 unidades.
eu não posso produzir 1.250, eu preciso produzir 1.500, porque são múltiplos de 500, com 2 semanas de antecedência. Produzi os 1.500, só que só gastei 1.250, ou seja, sobraram 250 unidades do estoque, que é realmente o que eu necessito, é o mínimo que eu tenho que deixar no meu estoque. Semana 9 chegam as 250, porém eu preciso de 4.000 unidades, ou seja, na realidade eu preciso de 3.750 unidades. Como são múltiplos de 500, vou mandar produzir 4.000 com 2 semanas de antecedência. E sobram 250 unidades ao final do período. Então, cuidado com o estoque de segurança, porque é o mínimo que eu tenho que manter de estoque ao final daquele período. Com isso, a gente faz os grafites. Então, vamos eliminá-lo aqui. Após o grafite, a gente pode produzir o suporte ou a garra, tanto faz entre os dois. Eu vou fazer o suporte primeiro, mas tanto faz, igual já comentamos. Suporte. O suporte eu não possuo vendas, eu só possuo vendas de grafite. E o suporte nosso, ele é filho do miolo interno, 1 para 1. Então, o que eu tiver de pedido do miolo interno, eu vou colocar no suporte. Então, são 300 unidades na semana menos 2. Eu já começo atrasado até na necessidade do suporte. Então, está bastante atrasado esse pedido. 400 unidades na semana 3. 1.000 na semana 6. Então, essa é a nossa necessidade bruta do suporte. Do suporte, eu tenho algum recebimento programado? Do suporte, não há. Só que eu tenho um estoque inicial de 120 e um estoque de segurança de 100. Então, não tenho nenhum recebimento e tenho 120 de estoque aqui, no comecinho da sequência. Só que, ao final de cada período, eu necessito manter um estoque de segurança de 100 unidades. Então, vamos lá. Na semana menos 2, eu tenho uma necessidade de 300 unidades e já tenho 120 no estoque. Se eu zerasse o meu estoque de segurança, eu precisaria apenas de 180. Era a minha necessidade líquida. Eu posso produzir 180? O suporte da garra é no mínimo 500 unidades, ele tem uma regrinha especial. Então, no mínimo, eu tenho que produzir 500. E o suporte, ele tem um lead time, vamos olhar aqui, o suporte da garra, lead time de 2 semanas. Então, 2 semanas ainda para trás, eu precisaria já ter mandado produzir ele. Então, já vem para a semana menos 3 e para a semana menos 4. Estou muito atrasado com esse pedido, quase um mês. O MRP só vai te avisar sobre o atraso. O que você vai fazer com o atraso é uma consideração sua. Então vamos lançar ali 500 unidades na semana menos 4. Produzo 500, só que só gasto 180. Ou seja, tenho 320 de estoque ao final do período menos 2. Nosso suporte da garra precisa de um estoque de segurança de 100, então está computado nos 320. Chego às 320 unidades de estoque na semana 3 e eu precisava de 400. Ou seja, necessidade líquida de 80, só que eu não posso produzir 80. Preciso produzir 500 de mínimo, com 2 semanas de antecedência. Produzi as 500, sobraram 420 unidades desse item. As 420 unidades vão para a semana 6, que eu necessitava de 1.000. Ou seja, vou precisar realmente de 680 unidades. Só que eu produzo em mínimos de 500. Ou seja, eu poderia produzir as 680. Só que se eu produzir 680, eu zero meu estoque. E não é isso que a gente quer. A gente quer um estoque de segurança de 100 unidades. Ou seja, eu vou mandar produzir um pouco a mais, 780 unidades com 2 semanas de antecedência, para sobrar as 100 unidades de estoque. Então esse é o nosso cálculo do suporte. O último item nosso é a querida garra. Então vamos calcular a garra. A garra, ela não tem venda direta e ela é filha do miolo interno 3 para 1. Preciso de 3 garras para cada miolo interno. Então vou pegar a resposta do miolo interno, 300 na semana menos 2. Então vamos lá, semana 0, semana menos 1, semana menos 2. 300 na semana menos 2 vezes 3, que eu preciso de 3 miolos para cada garra. Então, na verdade, precisaria prontinhas 900 garras na semana 2. 400 na semana 3, vezes 3. 1.000 na semana 6, vezes 3. Então, pego a resposta do miolo interno no caso, e multiplico por 3 para a garra.
A garra, eu não tenho recebimento programado, nada planejado. E no mínimo eu tenho que produzir de 1.500 em 1.500. Já possuo 450 no estoque e preciso manter um estoque de segurança de 150. Então já tenho 450 no estoque e vamos trabalhar com ele. Vou lançar aqui na semana -2, 450 de estoque. Na semana -2, então, eu preciso entregar 900 unidades de garra, já tenho 450. Então, na realidade, eu precisaria só de 450. Só que, no mínimo, a garra a gente precisa produzir 1.500 em 1.500. Aliás, esse é um mínimo. Mais que 1.500 eu posso qualquer valor. A garra, ela tem um lead time, miolo interno, a garra, de uma semana apenas. Está no nosso texto. Então, com uma semana de antecedência, na semana -3, eu mando produzir as 1.500 unidades. Ao final da semana -2, me sobram 1.050 garras. Como está acima do nosso estoque de segurança, que é 150, estou tranquilo, sobrou 1.050. As 1.050 garras chegam lá na semana 3, que eu precisava de 1.200. Ou seja, na realidade eu preciso só de 150. Só que o mínimo de produção de garras é 1.500 unidades com uma semana de antecedência. Produzi as 1.500, gastei 150, me sobraram 1.350 unidades da garra. É acima do nosso estoque de segurança, então estou tranquilo. As 1.350 garras chegam na semana 6, que eu precisava de 3.000. 3.000 menos 1.350 vai nos favorecer, nos necessitar de 1.650 garras. Eu poderia produzir as 1.650, porque é acima de 1.500. É um mínimo, mais que isso à vontade. Só que além das 1.650, eu tenho que manter um estoque de segurança de 150. Então estarei mandando produzir 1.800, com uma semana de antecedência, para que ao final da semana 6 me sobrem as 150 garras de estoque. Então com isso a gente finaliza esse exemplo, esse exercício de MRP1. Notando que eu já estou muito atrasado. Tem itens que eu estou na semana -4, eu estou um mês de atraso na liberação das ordens de produção. Ou seja, você, como planejador, terá que tomar alguma providência para cumprir com o seu pedido. Ou vai comprar de um terceiro, ou vai trabalhar em 2 turnos, vai trabalhar sábados, domingos. Tem que criar algum artifício para conseguir entregar essa produção.